Salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, cara, é um vídeo que tem muita coisa pra gente falar. Foi até difícil de montar aqui a pauta, porque, cara, ontem foi um dos dias mais agitados na história do Vasco, desde que eu comecei a cobrir, né, as notícias do Vasco da Gama. Eu nunca vi tanta coisa acontecendo, tanta polêmica envolvendo o Vasco, depois dessa eliminação no Campeonato Carioca, duas péssimas atuações aí contra o Nova Iguaçu e uma péssima atuação contra o Água Santa. Ontem tivemos a demissão do Alexandre Matos, depois daquele vazamento, né, dos prints ali, de uma conversa entre ele e um jornalista. Teve uma coletiva de imprensa sem pé nem cabeça, do Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF Vasco, que, cara, simplesmente falou um monte de baboseira, veio a público pra sei lá, né, não sei o que ele quis falar com o torcedor vascaíno, mas sinceramente não passou confiança alguma para a torcida depois ali da demissão do Alexandre Matos. Tem assunto referente à pré-temporada que vai acontecer agora antes do Campeonato Brasileiro, contratações de jogadores, novo executivo que pode chegar aí no decorrer das próximas semanas. E para terminar, a noite de ontem ainda teve mais polêmica envolvendo aí o nome do Pedrinho, né, que é o presidente do Clube Associativo do Vasco, que, segundo um jornalista, estaria proibido de ir ao centro de treinamento Moacir Barbosa e proibido de ir ao vestiário ver os jogadores do Vasco. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Peço que você acompanhe o vídeo até o final, porque tem muita notícia, tem muita informação. Peço também para todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscreverem aí, dar aquela moral lá embaixo naquele botão vermelho. E peço também, muito importante, que você não esqueça de deixar o like, né, de deixar o joinha no nosso vídeo, né? Cada like, cada curtida que você deixa, é um saco ficar pedindo, eu sei, eu odeio ficar fazendo isso, mas cada like que a galera deixa, o YouTube ele compartilha esse vídeo para mais um vascaíno. Então eu peço aí a colaboração e a ajuda de vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Antes da gente começar o vídeo, queria lembrar a galera que esse vídeo aqui é um oferecimento da BetWinner, que é a nossa parceira do canal e que tá dando nada mais, nada menos do que R$100, isso mesmo, R$100 de graça para você que se cadastrar por lá, aproveitando que vai ter jogo de várias seleções aí agora, seleção brasileira, seleção argentina, seleção aí do Paraguai, vários jogadores do Vasco jogando, né, em campo aí, Léo Jardim, Rojas, Esforza. E você que quiser fazer a sua aposta, fazer a sua fezinha, corre lá na BetWinner, no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje tem um link para você se cadastrar. Se cadastrou, ganha R$100 e tem mais, fazendo um depósito de qualquer valor acima de R$10, usando o código promocional Mário 2024, que também tá lá no primeiro comentário fixado, você ganha aí um bônus de ainda mais 130%. Então corre lá, como eu falei, o link tá no primeiro comentário fixado, tire proveito dessa parceria, garanta os R$100 aí de bonificação e ainda mais 130% em cima lá do seu primeiro depósito. Beleza, galera? Só uma perguntinha antes de começar o vídeo, o áudio tá bacana, tá legal? Eu tô testando esse microfone, esse formato novo aqui. Aquele microfone antigo aqui, a galera tava reclamando um pouco. Então deixa nos comentários se o áudio tá bacana aí, só pra gente saber se tá funcionando legal, beleza? Então é isso, cara. Ontem um dia extremamente movimentado, né? A gente já começou o dia, eu já tinha informação desde cedo que o Alexandre Matos não ia continuar, mas para não criar polêmica, para não criar confusão, a gente esperou, né, todo desenrolar da situação, e ali no comecinho da tarde houve, né, o anúncio oficial de que ele estava sendo demitido do Vasco. Logo após o anúncio oficial, foi convocada uma coletiva de imprensa, assim, ó, do nada. O Vasco esquece que jornalista, que os canais aqui que cobrem o Vasco, a gente mesmo tem que ter tempo para correr atrás, para ir pro hotel lá, para poder participar da coletiva. E para piorar a situação, vou até deixar uma nota de repúdio aqui, porque ontem o Vasco, através aí do grupo de imprensa, não liberou o link para eu, por exemplo, participar. Eu faço parte do grupo de imprensa, tenho minha carteira de jornalista e não foi disponibilizado para mim o link para participar da reunião. Eles disponibilizaram para alguns jornalistas e para outros não. Então fica aqui essa nota de repúdio, um absurdo. É um absurdo o que é feito, parece que tem uma turminha ali que é escolhida para participar de tudo e outras pessoas são deixadas de lado, então já deixo aqui a minha indignação com isso. Mas enfim, tivemos essa coletiva, na qual o Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF Vasco, veio a público para explicar ali o motivo da demissão do Alexandre Matos, e óbvio que a gente já sabia, né? Foi o vazamento
dos prints entre ele e o Pedrosa, na qual o Alexandre Matos ele escancara a falta de autonomia, a falta de liberdade, a falta de poder que ele tinha para definir contratações, que ele tinha ali para poder definir quais seriam os jogadores que iam ser contratados, que ele tinha ali a falta de liberdade para negociar com os atletas, e ele não estava conseguindo fazer o time que ele queria fazer para o Vasco. É basicamente o seguinte: a 777 chegou para o Alexandre Matos no começo do ano e falou: Alexandre Matos, é o seguinte, a gente vai dar aqui para você agora no começo do ano 120 milhões de reais para você contratar jogador. O Alexandre Matos, fechado, ótimo, 120 milhões de reais, vou contratar muito jogador bom. Aí o que aconteceu foi o seguinte: todo jogador que o Alexandre Matos tentava levar para o Vasco, tentava contratar, ele levava o atleta para a 777 aprovar, e a 777 falava: esse aí você não pode, o que você pode contratar é esse aqui, e aí dava o nome para o Alexandre Matos. E aí fica difícil, né, cara? Fica complicado. Mesma coisa em relação ao Ramon. O Ramon queria jogadores que não eram aprovados. Por isso que eu falo, se a situação continuar assim, já quem vai pedir o boné, quem vai pedir pra sair é o próprio Ramon Dias. Mas enfim, seguindo aqui, né, essa coletiva foi convocada, aí o Lúcio Barbosa, ele deu ali as explicações, falou que teve uma quebra de confiança, e sinceramente, cara, o Alexandre Matos, ele vazou isso aí, obviamente foi ele que vazou, eu não tenho a menor dúvida disso, que foi ali a intenção do próprio Alexandre Matos de vazar essa conversa. Eu acho que o Alexandre Matos errou, foi infantil. Eu acho que o Alexandre Matos, se ele não quisesse ficar no Vasco, ele deveria ter pedido demissão, deveria ter sido sujeito homem, não vazar uma conversa, ainda mais expondo um jornalista, ainda mais expondo uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, que era o Pedrosa. Então, errou pra caramba o Alexandre Matos, até porque o Pedrosa depois acabou sendo ameaçado, muita coisa errada, horroroso isso. Aí eu sofro pra caramba com isso aqui também, um monte de gente me ameaça: porra, Mário, mentiroso, isso e aquilo, se eu estiver na rua eu vou te pegar. É um absurdo, mas a internet é assim. Eu simplesmente tento deixar pra lá, tento relevar, tento esquecer isso, mas o Pedrosa obviamente expôs isso ontem, tá certo, tem que expor mesmo. E cara, o Pedrosa não tinha nada a ver com isso, o Alexandre Matos errou. Se ele queria sair do Vasco, se ele não estava satisfeito com a situação que ele estava, que ele pedisse demissão e que viesse num canal aqui no YouTube, que postasse no seu Instagram os motivos da saída dele. Agora, vazar uma conversa, Alexandre Matos, pelo amor de Deus, criancice, infantilidade. Você é um grande profissional, mas você errou e errou feio na forma que você acabou cavando aí a sua demissão. E aí, o Lúcio Barbosa ali acabou falando, né, que as coisas do Vasco estão maravilhosas, que tudo no Vasco tá ótimo, que a eliminação no Campeonato Carioca não condiz com o que o Vasco está vivendo, com a realidade do nosso clube, que o Vasco foi ali o quarto clube que mais gastou dinheiro em contratações essa temporada. Só que ele esquece, o Lúcio Barbosa, ele esquece de falar que o Vasco também foi o clube em primeiro lugar do Brasil que mais recebeu dinheiro em vendas de atletas esse ano. Vendeu 2 jogadores, o Marlon Gomes e o Gabriel Peck, e recebeu 130 milhões de reais. Ele esquece que o Vasco ano passado vendeu o Andrei Santos, vendeu o Reginaldo e vendeu o Pedro Raul e ganhou mais de 150 milhões de reais. Ele esquece que o Vasco vendeu mais do que contratou em relação a números absolutos financeiros. E, cara, isso me irrita, cara. Isso me irrita porque o Vasco não virou SAF, ou não foi prometido pro torcedor o Vasco virar SAF, pra sofrer, pra contratar jogador, com todo respeito ao Adson, ao João Vitor, ao Kehler, ao Robert Rojas, a todos os jogadores que chegaram, ao Cleiton, ao Galdames, mas todos os jogadores, tirando o Cleiton, que vivia um bom momento lá em Portugal, todos os outros jogadores que não vinham sendo aproveitados nos clubes que eles estavam. Galdames sequer era relacionado no Génova, o João Vitor sequer era relacionado em Portugal, o Adson sequer era relacionado na França, e sinceramente todos apostas, todos jogadores que vão ter que chegar aqui e se provar. Não é o caso que o Flamengo está fazendo, que só traz jogador que é realidade, que o Botafogo, que o Internacional de Porto Alegre. Mas enfim, o Lúcio Barbosa falou que tá tudo maravilhoso, que o Vasco gastou 120 milhões de reais, que o prometido foi isso. Sinceramente, eu discordo completamente. E aí ele falou também que o Vasco vai seguir contratando jogadores nessa janela, tentará contratar jogadores nessa janela do mês de abril, que a pré-temporada, agora antes do Campeonato Brasileiro, vai ser no Rio de Janeiro, não vai ter viagem. Sabe por quê? Porque não quer gastar dinheiro. E falou também que o Vasco não tá com pressa para arrumar patrocínio, né? Engraçado que para gastar dinheiro o Vasco não pode, porque o orçamento tá ali enxuto, não pode gastar com contratações, mas não tá se preocupando em tentar trazer patrocínio o mais rápido possível, né? É muita coisa que não fala com uma coisa que não fala com a outra, enfim. O Lúcio Barbosa deu essa coletiva,
as perguntas que foram feitas, na minha opinião, boas perguntas pelos jornalistas. Eu fui tolhido, não pude participar, então fica aqui mais uma vez a minha nota de repúdio, espero que isso nunca mais aconteça. É porque é um absurdo essa ditadura aí, você escolher só quem você quer escolher dentro do Vasco. Isso é uma vergonha para poder participar das coletivas e também para poder fazer entrevista com o jogador, com o treinador. Então, mais uma vez, minha indignação em relação a isso. Isso é um absurdo. E aí, para mim, o Lúcio Barbosa, ele fugiu de todas as perguntas que foram feitas ao responder sempre a mesma coisa. O Vasco gastou 120 milhões, o Vasco tá organizado. Enfim, é sempre a mesma ladainha, sempre a mesma história. E aí, quando ele foi perguntado sobre um novo executivo, ele falou: não, ainda não temos nem conversa com ninguém, que é mais um absurdo, né? Quando você vai demitir alguém, você já tem que ter pelo menos 2, 3, 4 nomes aí em pauta para você poder tentar contratar. Mas enfim, o novo executivo vai chegar, acredito eu, que essa vaga nesse momento vai ser preenchida provisoriamente, né, temporariamente, meio a meio, um pouco pelo Ramon Dias, que já fazia um pouco disso ano passado, porque o Paulo Brax era um zero à esquerda, o Ramon acabava aqui assumir a responsabilidade de ligar para jogador, ligar para empresário, e um pouco pelo Johannes Spurs, que não entende nada de futebol brasileiro. Então provavelmente os dois aí temporariamente vão assumir esse cargo. Quem vai assumir o cargo? Muitos nomes já começam a ser especulados: Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, outras pessoas aí, até o Pássaro, Mazuco, até o Paulo Brax. Ontem a galera veio falar que poderia voltar, eu acho um absurdo, mas enfim, eu acho que esse novo executivo do Vasco só deve chegar daqui a 2, 3 semanas. Provavelmente vai ter um tempo aí para entrevistar, negociar, enfim, eu também acho que não vai fazer muita diferença, porque o novo executivo vai ser mais do mesmo, vai ser parecido com o Brax, e vai ser parecido com o Alexandre Matos. Vai ser pau mandado da 777. Só vai poder fazer o que a empresa mandar. Então, independente se chegar Juninho Pernambucano, se chegar o Pepe Guardiola, ou se vai chegar um Mazuco, para mim não vai mudar muito. Porque quem manda hoje, infelizmente, são pessoas que não têm conhecimento de futebol, principalmente de futebol brasileiro, que são os executivos da 777. Em relação a reforços, o Lúcio Barbosa ontem confirmou, né, que o Vasco vai tentar agora nessa janela preencher algumas lacunas, né? Vai tentar ali contratar alguns jogadores, provavelmente serão apostas, serão jogadores aí de times pequenos, ou do Rio de Janeiro, do Nova Iguaçu, ou aí do Água Santa, né? Parece que o Vasco tem interesse lá no Luan Dias, meio atacante, camisa 10 do Água Santa, que quase eliminou o Vasco da Copa do Brasil, e também de times aí do interior de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, enfim, de outros locais aí do futebol brasileiro, de jogadores aí possam ter se destacado nos campeonatos estaduais. E para terminar a noite de ontem, o jornalista Marcos Vasconcelos, faz parte lá do canal AV, ele acabou soltando ali uma bomba numa live que eles estavam participando, que o Pedrinho teria sido proibido por parte da 777 de estar indo aos vestiários dos jogadores e também a entrar no CT Moacir Barbosa. Palavras desse jornalista Marcos Vasconcelos. E aí, 10, 20 minutos depois, a Vasco SAF, veio a público se manifestar falando que é mentira do jornalista. Ou seja, cara, é uma confusão, é uma guerra de egos, é um querendo falar uma coisa, outro querendo falar outra. E, cara, a grande verdade o Vasco tá uma bagunça, o Vasco tá sendo extremamente mal administrado, tanto no clube associativo quanto no Vasco SAF. E, cara, acho que a torcida nesse momento agora é um momento de cobrança, é um momento do torcedor se unir para poder cobrar a 777 e também para cobrar o clube associativo. Porque o Pedrinho, como presidente do Vasco, ele precisa entrar num certo combate, eles têm que representar o Vasco. O Vasco associativo, ele ainda tem 30% da Vasco SAF. E como presidente do clube associativo, ele tem que cobrar, irmão. Ele tem que vir a público, junto com o grupo dele, o grupo político dele, tentar se unir à oposição, tentar se unir ao Levenciano e cobrar, irmão. Porque tem coisa errada acontecendo dentro do Vasco. Não é possível que a 777 esteja administrando o Vasco da forma correta. Ah, Mário, você apoiou? Apoiei, irmão. Por isso que eu tô aqui cobrando. Por isso que eu tô aqui indagando. Porque para mim o que tá acontecendo no Vasco hoje não é o que foi prometido pelo senhor Josh Wander, não é o que foi prometido pelo senhor Carlos Osório, não é o que foi prometido pelo senhor Jorge Salgado no processo de venda do nosso clube. O que foi prometido o Vasco vai competir com qualquer clube por todas as contratações e por todo e qualquer título que entrar para disputar. E não tá acontecendo. Não tá acontecendo. O que eu tô vendo o Vasco está sendo gerido com o dinheiro da própria Vasco SAF, com o dinheiro que entra no clube de venda de jogador, de direitos de televisão, de patrocínio. Ano passado houve a antecipação de parte dos valores da nova liga, quase 50 milhões de reais. E não, se esse ano vai ter um aporte de 270 milhões de reais, segundo o contrato entre o Vasco e a 777,
Não é possível que o Vasco só pode gastar 120 milhões em contratações, sendo que esse valor é exatamente o mesmo valor que foi gasto ano passado, na primeira janela. Como é que pode? Como é que pode? Se o aporte do ano passado era de 120 milhões e o desse ano é de 270, a gente está falando de uma diferença de 150 milhões de reais a mais do que o ano passado. E por que que o orçamento desse ano para investimento em contratações é igual ou menor do que o investimento do ano passado? É o tipo de pergunta que o Pedrinho tem que fazer. É o tipo de pergunta que o torcedor do Vasco tem que fazer. Por quê? Não falta dinheiro de direito de televisão. Entra uma baba de dinheiro. É muito dinheiro. Vendas de jogador. O Vasco já vendeu 5 atletas. 5. Andrei Santos, Eguinaldo, Pedro Raul, Marlon Gomes, Gabriel Peck. Sem contar com os direitos aí de jogadores que já eram do Vasco, foram vendidos anteriormente e são renegociados. Tá entendendo? Lembrando que todo o dinheiro que entrou não foi gasto, porque muitas das contratações que o Vasco faz, o Vasco paga parcelado. Lembra ano passado, as contratações, Léo Pelé, o Léo Jardim, o Vasco atrasava as parcelas, irmão. O Vasco atrasava as parcelas e até hoje a gente não tem explicação em relação a nada disso. Nada disso foi explicado nem pela 777, nem pelo Lúcio Barbosa e nem pelo Alexandre Matos, desde que ele assumiu aí o cargo de executivo de futebol do Vasco. Então desculpa o desabafo, tá? Desculpa o desabafo. Como eu falei, eu apoiei. E é por esse motivo que eu venho aqui desabafar, cobrar, indagar e querer explicação. Porque o tipo de coletiva que foi dada ontem pelo Lúcio Barbosa, pra mim é o tipo de coletiva que os caras aqui, ó, estão um pouco se ligando se o torcedor tá preocupado, se não tá. Pros caras, meu irmão, tanto faz como tanto fez. Parece, de verdade, parece que os caras estão usando o Vasco como uma vaca leiteira, tá entendendo? As contratações que foram feitas esse ano aí, os que mais foram gastas dinheiro por parte da 777 foi João Vitor, zagueiro de 23 anos, potencial de revenda. Adson, atacante, 23 anos, potencial de revenda. Juan Esforza, volante, 21 anos, potencial de revenda. E até o Cleiton, que foi a quarta maior contratação dessa temporada por 18 milhões, tem 25 anos, ainda com potencial de revenda. Ou seja, o que está acontecendo? Por que o Vasco não pode pegar 20 milhões, 30 milhões e investir num jogador de 30 anos, de 28 anos? Por que não tem potencial de revenda? Não vai elevar o nível técnico do Vasco para poder brigar por um título? Esse é o tipo de questionamento, esse é o tipo de pergunta que tem que ser feita e tem que ser respondida pela 777 e principalmente hoje por você, Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF. E segundo você, tem autonomia, segundo você, tem liberdade. Então por que não me deixaram participar da coletiva ontem? Porque eu ia fazer esse tipo de pergunta? Porque eu ia indagar esse tipo de coisa? Provavelmente, né? Então é isso. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Compartilha o vídeo, deixa o like pra dar aquela moral.